Desde que eu e o Lucas saímos de São Paulo para morar perto da natureza ou no meio do mato, a gente escuta muitas coisas. Uma delas é: nossa, como vocês são corajosos. Mas será que é coragem mesmo que precisa? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está assistindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, escritora e mentora de mulheres, e atualmente eu moro no meio do mato. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque tá na moda, né? Tá na moda a galera falar que quer morar no meio do mato, querer sair da cidade, da loucura da cidade, ter mais conexão com a natureza. E aí, por que tá na moda? Quando uma coisa ela fica na moda, ela fica em alta, as pessoas começam a discutir sobre ela e começam a existir os haters daquilo, né? Então já tem uma parcela da galera que fala que é um absurdo, que é uma romantização e que quem mora no meio do mato precisa ter muito dinheiro para ter uma vida tranquila. Só quem é rico e não depende de trabalhar, enfim, que consegue ter uma vida no meio do mato. E aí tem essa briga, né? Que eu tenho achado interessante, assim, como uma pessoa que fez isso, olhar de fora essa briga de pessoas que desejam e pessoas que refutam a ideia é um pouco interessante. E eu tenho muitas alunas mentoradas ou seguidoras, enfim, vocês aqui, a minha comunidade, tem muita gente aí entre vocês que tem vontade de fazer o que eu fiz, que tem vontade de morar num lugar mais tranquilo, mais perto da natureza, mais conectado, menos correria com a cidade e que realmente não vem muita saída de como fazer isso. Parece que é uma coisa distante ou uma coisa que exige muita coragem, porque a frase que a gente fala é largar tudo, né? Largou tudo e foi pro mato. Igual a Jojo. Não sei se vocês ouviram o podcast de saída do Chico Felitti e da Beatriz Trevisan, que entrevistaram a Jojo, que era uma grande youtuber, influenciadora, quando eu era um pouco mais nova, lá nos 20 e pouquinhos. Foi uma grande referência para mim, ainda é uma grande referência para mim. Inclusive, um parênteses, eu tenho muita vontade de que esse podcast ele vire esse tom de conversa de café com amiga que a Jojo tinha, mas como eu sou mentora, de repente eu me pego dando uma mini aula nas coisas. Gente, eu juro que eu não quero, às vezes, eu só quero bater um papo com vocês. Mas é natural, assim, parece que a hora que a câmera liga, eu pego o microfone, eu me vejo naturalmente na palestra, sabe? Então, assim, esse podcast é o meu experimento, é a minha tentativa de ficar mais leve e ficar aqui tomando um café com amigas. Mas em algum momento eu sei que eu caio na aulinha. Mas estamos tentando, ok? Agora voltando, eu acho que é interessante eu trazer para vocês uma perspectiva honesta, sem nenhuma romantização, de como foi esse processo para mim e se ele realmente exige tanta coragem assim. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre isso, sobre coragem. Exige coragem você ir morar no meio do mato? Olha, a primeira coragem que você vai precisar ter, porque aqui tem bastante bicho. Se você é uma pessoa que não gosta muito de insetos, aqui você vai ter que desenvolver uma coragem de enfrentar os teus medos. Eu, por exemplo, sempre tive pavor de barata, mas um pavor assim de me paralisar. Eu já tive vários episódios paralisantes mesmo, de entrar em crise, de meu corpo não reagir, sabe? De tanto medo que eu tinha de barata. Hoje em dia, eu sinto que eu não tenho mais pavor. Eu tenho medo. Eu não gosto. Eu não gosto. Esse bicho me dá asco. Mas eu moro perto da praia, no meio do mato. Nessa casa aqui que eu moro agora, não aparece muita barata. É uma vez ou outra, mas muito raro. A primeira casa que eu morei aqui no Rosa tinha muita barata. Mas era muita. Gente, vocês não têm noção. Eu tive que lidar assim com o meu medo na marra, na marra. Depois a gente foi descobrir de tanto investigar, assim, que tinha um ninho na casa. E aí a gente detetizou a casa inteira, passou veneno. E aí no dia que a gente passou veneno começou a sair. Ai, nem quero. Ui, olha. Nossa, só de falar eu já tô arrepiada. Foi um inferno, gente. Foi horrível, horrível, horrível. Só que chegou um momento que aparecia quase todo dia. Então chegou um momento que eu tava quase entediada já de entrar em crise de pânico por causa da barata, sabe? Era tipo, ai tá, mais uma. E aí eu fui tendo que enfrentar, porque tinha dias que o Lucas estava em casa pra matar e tinha dias que ele não estava, que ele tava trabalhando, que tinha alguma coisa acontecendo e que eu precisava enfrentar aquele monstro, que pra mim é um monstro, sozinha. Então é uma coisa que você acaba se acostumando e encontrando uma forma de driblar o seu medo, porque antes o meu medo era muito plausível. Eu morava na cidade, em apartamento, pra aparecer uma barata era super raro. E quando aparecia, aquele pânico.
Depois que você começa a conviver com as situações, você começa a ter que enfrentá-las. Eu falei pra mim mesma, se eu quero morar no meio do mato, se eu quero morar na praia, se eu quero morar dessa forma, eu tenho que entender que vão ter insetos. Vai ter besouro, vai ter mariposa, porque tem besouro, mariposa, lagartixa. Eu tô olhando nesse momento para um gafanhoto. Tem marimbondo, inclusive estão fazendo uma casinha aqui no meu telhado aqui de fora. Tem aranha, muitas aranhas, pequenininhas, grandes, muitas aranhas. Sapo, também tem sapo. Então assim, eu quero vir pra cá, eu tô no habitat deles. Ou eu aprendo a conviver com eles, ou aqui não é meu lugar. Então eu resolvi aprender a conviver com eles. Mas a única coisa que eu realmente tinha pânico é de barata. Se você tem pânico de muitas coisas, talvez não seja bom pra você morar tão dentro e perto do mato, porque realmente vão aparecer bichos, tá? Não tem como. Não tem como, é o lugar deles, tá? Mas além do fato dos bichos, exige coragem vir morar no meio do mato. Sabe o que eu acho, gente? Exige coragem para você fazer qualquer mudança na tua vida. Qualquer mudança. Você abandonar, e bem entre aspas, esse abandonar as coisas que você já conhece, a cidade que você já conhece e domina. Eu morei 12 anos em São Paulo, então eu já conhecia quase tudo ali na região que eu frequentava. Já sabia que ônibus eu tinha que pegar, que metrô que eu tinha que pegar, o caminho para ir a pé, onde eu comprava, onde era o mercado, onde era a farmácia que eu queria ir. Eu conhecia tão bem aquele lugar, que era tão confortável para mim andar por ali. Eu estava perto da minha família, que era no interior. Era muito fácil ver meus pais, era muito fácil ver meus sogros, porque também estão em São Bernardo, que é do lado de São Paulo. Então tinham várias facilidades que eu já estava muito acostumada. Minhas amigas todas estão lá, eu estava muito amparada. Qual é a coragem que exige? A coragem de você enfrentar o desconhecido e de você começar a enfrentar problemas que você não tem ainda, como a distância, a saudade, o conhecer um lugar novo, não ter acesso a todas as coisas que você tinha dentro de uma cidade grande, porque essa é uma realidade. Então eu frequentava muito cinema, teatro. Não, não tem cinema aqui. O cinema mais próximo acho que é em Floripa ou eu nem sei. Eu nem sei onde é. Não tem teatro, não tem essa vida cultural. Tem barzinhos, restaurantes, super, porque eu moro num lugar turístico, né? Então, obviamente que tem o que fazer. Mas é diferente, é uma rua, é uma única rua. Não é, nossa, todo um mundo de possibilidades como a gente tem em São Paulo. Então, qual é a coragem que se tem que ter para fazer uma mudança dessa? É encarar o desconhecido. É encarar um estilo de vida completamente diferente. Ainda que a minha mudança ela foi bem gradual. Eu saí de São Paulo, voltei para o interior. Do interior eu fui para Floripa, que ainda é uma cidade. De Floripa eu vim aqui para o Rosa. Aqui no Rosa é bem roots. Em Floripa ainda não era. Eu estava ainda numa cidade, certo? Então eu fui fazendo essa mudança gradual para ir me acostumando. Mas eu sinto que a única coragem, assim, que a gente precisa ter é a coragem que a gente precisa ter para vivenciar qualquer coisa que a gente queira, que é a coragem de sair do que a gente conhece e encarar algo que a gente não faz ideia do que é. E que a gente não faz ideia de como a gente vai ser naquele lugar. Eu conhecia a Inara urbana, a Inara de São Paulo, que gostava da vida agitada de São Paulo. Eu não conhecia a Inara do meio do mato. Eu não sabia quem eu era nessa vida. Eu tive que ousar descobrir. Então, para isso exige coragem? Sim, você vai ter que sair daquilo que você conhece e encarar a si mesma em outras situações, encarar as suas dificuldades. Agora, sabe o que eu acho engraçado? É que quando as pessoas falam que exige coragem, elas quase estão falando para mim que elas não têm essa coragem, que é tipo, eu tô tentando ter coragem para mudar. Eu tô pensando sobre, eu tô criando coragem. A gente fala assim, né? Eu tô criando coragem para fazer o que você fez, ir pro meio do mato, mas eu ainda não tenho. E a questão é que a coragem, eu não sei se é uma coisa que a gente vai criando antes de fazer algo, sabe? A coragem, eu já falei algumas vezes, ela é fazer mesmo com todas as incertezas e medos. Óbvio, gente, agora a vida prática, o mínimo de segurança você precisa ter. E aqui entra quando as pessoas falam, você tem que ser rico para morar no meio do mato. Não é verdade. Primeiro que você vai ter um custo de vida muito menor do que na capital. Meu custo de vida baixou muito, porque aqui o meu lazer é gratuito, primeiramente, né, que eu vou à praia. Não vou dizer que é 100% gratuito, porque a gente faz um coolerzinho com as nossas coisas e leva para lá.
Mas o lazer é ir à praia, dar uma volta no centrinho, de vez em quando a gente vai no restaurante, mas o nosso dia a dia é muito tranquilo, então os custos, na verdade, eles são menores. E eu sempre falo, o que você precisa para ter uma vida dessa, na verdade, não é ter mais dinheiro, é ter um trabalho remoto. Só isso. Se você tiver um trabalho que você possa fazer de casa, que você possa fazer online, que é o meu caso, você pode morar onde você quiser. Onde você quiser, porque o gasto que você tem aí na tua casa, você vai ter em qualquer outro lugar. Principalmente se você for para um lugar interior, mato, você vai ter um gasto menor ainda se você é da capital. Menina, você vai diminuir quase pela metade, pelo menos um terço você diminui dos seus gastos. Então eu acho engraçado porque as pessoas acabam colocando vários empecilhos para, de repente, talvez não olhar para um desejo próprio. E quando a gente olha para o outro que está vivendo algo que ocultamente a gente deseja, a gente começa, mas fulano é rico. Mas fulano consegue porque não sei o que, não sei o que. O que a gente está fazendo é desistir antes mesmo de tentar. A gente está desistindo de encontrar caminhos possíveis para viver aquela realidade, sabe? Isso acontece com quem quer morar no meio do mato, isso acontece com qualquer desejo que você tenha. Eu queria ter um canal do YouTube, mas para a Ina é fácil, porque a Ina tem isso, a Ina tem aquilo, a Ina se hoje a Ina tem um microfoninho, um celular legal e mora no meio do mato, é porque lá atrás a Ina começou sem não ter nada. Se você rolar e for no meu primeiro vídeo no YouTube, ele era feito com um celular que era bem ruim, uma Inara extremamente tímida, não tinha microfone, e eu tava fazendo o que eu podia com as ferramentas que eu tinha, porque eu queria me comunicar. Então, não é muito sobre o que te falta para você viver essa vida. É sobre se você está disposta a pagar o preço que o outro paga para viver aquilo que hoje você deseja. Sabe? E antes que você pense que eu sou uma alecrim dourada que nunca sentiu isso, engana-se. Eu tenho muita vontade de que meu trabalho também abra um leque assim para trabalhar com marcas, fazer publi, esse lado mais influenciadora. E eu não faço o que precisa ser feito. Eu precisaria mudar algumas coisinhas no meu posicionamento de marca, eu precisaria atualizar meu Media Kit, abordar, enfim, fazer algumas coisas que eu já sei como fazer, porque eu já fui estudar sobre como fazer e não tenho feito. E aí eu vejo as influenciadoras que eu gosto e eu fico, mas também ela começou lá atrás, né? Nossa, como eu queria ter começado lá em 2012, 2013. Ia ser tão mais fácil agora. Isso é uma ilusão tão grande, porque começar a gente vai ter que começar de algum lugar. Hoje, na verdade, começar existe um caminho mais trilhado. As pessoas que começaram lá em 2012, 2013, elas foram abrindo o mato com facão, elas não sabiam muito bem. Hoje em dia elas sabem, inclusive elas ensinam sobre como fazer isso. Então, além de tudo, eu tenho o caminho das pedras. Eu não tô fazendo simplesmente porque eu tô colocando outras coisas como prioridade. E aí não adianta eu chorar. Não adianta dizer, mas eu queria tanto. Eu queria, mas eu queria que caísse assim na minha cabeça, sabe? Eu queria que alguém viesse aqui em casa, arrumasse tudo pra mim, fechasse todas as parcerias com marcas e só me dissesse, faça isso. É isso que eu queria. A realidade é essa, que eu e Nara, tô te dizendo a verdade. Era só isso que eu queria. Eu não queria ter que fazer o meu caminho até lá. Entende? E eu admito para você. Eu sei que eu estou reclamando, sabendo o que tem que ser feito e não estou fazendo. Então você aqui que está me ouvindo, não vai me deixar sozinha nessa, ok? Você está reclamando, sabendo o que tem que fazer, mas não está fazendo, porque você, sei lá, eu não estou colocando como prioridade. Então é um negócio que tipo assim, eu quero, mas a minha prioridade agora é outra. Então, se você já determinou pra você que a sua prioridade é outra, por que caceta a gente fica alimentando a nossa frustração, pensando nesse outro plano que a gente sabe que não cabe na nossa vida agora? É só pra trazer frustração. Você já parou pra pensar? Vamos supor que você queira morar no meio do mato, mas que hoje você não consegue, porque você tem um trabalho CLT. E você precisa desse trabalho ainda. Aí, ao invés de você pensar, tá, então eu vou dedicar meu tempo na transição de carreira, montando um negócio online, ou buscando empresas que aceitem esse trabalho remoto, você gasta o seu tempo olhando o Instagram, sei lá o que, qualquer coisa da pessoa que já mora, tipo eu, e falando, mas é que, né, nossa, ela já tem esse trabalho. Eu sei porque eu faço a mesma coisa. E eu tô aqui
pra te dizer que eu não acho que você vai deixar de fazer, porque eu sou uma pessoa bastante consciente dos meus processos, eu trabalho com isso, então eu tenho uma relação muito forte comigo. Quando eu vejo que eu tô entrando no sabotador, eu consigo me tirar daquilo, mas eu entro. Mesmo assim, mesmo com todo o trabalho que eu faço diário, eu entro. Principalmente em dias de TPM que a gente não tá com saco, que a gente quer mais lamentar da vida, é ali que eu vou. Quando eu quero lamentar da vida, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que abrir o Instagram da influenciadora que eu gosto e ficar me lamentando que eu não comecei tão lá atrás quanto ela. Mas você entende que é uma forma de eu ficar alimentando uma sensação que naquele momento parece que eu tô querendo sentir? Uma pontinha de prazer na sensação de incapacidade? Uma pontinha, e tem uma pontiquinha de prazer em você ficar se torturando com as coisas que você não tá fazendo para obter o que você deseja. E essa pontiquinha de prazer, ela é o nosso predador natural, ou o nosso sabotador. Ele é aquela voz da nossa mente que se anima e fica totalmente contente quando a gente começa a se depreciar. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Aquela vozinha que fica feliz quando você tá triste. Então, essa pontinha de você que sente prazer em não dar conta das coisas é o seu sabotador, é o seu predador natural. E ele tá aí, ele vai ficar aí. A gente não tem muito como mandar ele embora 100%. O que a gente tem que fazer é todo o processo de dominá-lo. Então, quem domina é a gente, não é ele. Então, óbvio, ele aparece pra mim, como eu disse pra vocês, mas eu me tiro de lá. Eu deixo eu flertar com a tristeza e com o drama, me fazer de vítima um pouco. Ai, tem hora que tudo que você quer é ter dó de si mesma, né? Então eu deixo. Ai, vai, fica com dó de você, chora mesmo. Ai, que difícil. Mas rapidinho eu me tiro dali. Porque senão eu vou me tornar amarga e agressiva com quem conquista o que eu quero. Senão eu vou me tornar essa pessoa que fica achando que o outro só chegou onde ele chegou porque ele começou antes, porque ele tem um equipamento que eu não tenho, porque isso, porque aquilo. E eu gosto sempre de dar esse parênteses, que eu sei que a gente tem uma sociedade desigual e que tem algumas pessoas que chegam mais fácil aos lugares, sim, por conta de várias questões, por conta de oportunidades, por conta da loteria dos CEPs, por conta da cor de pele. Eu tô ligada, ok? Eu tô ligada. Existem coisas que sim, separam a gente. Existem coisas que sim, colocam algumas pessoas à frente de outras. Isso é uma realidade. Quando eu digo essas coisas, eu digo se esse não é o seu caso. E mesmo que esse for o seu caso, se você percebe que você foi colocada abaixo das minhas oportunidades, por exemplo, quais são os recursos presentes dentro da sua realidade para te colocar no caminho das coisas que você deseja conquistar? Eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas eu realmente acredito que dentro de cada realidade a gente consegue fazer o que precisa ser feito, mesmo não sendo o campo ideal, mesmo não sendo o cenário que a gente amaria, que é um cenário onde todo mundo parte do mesmo lugar. É cansativo ser gente às vezes, né? Eu acho. Eu acho bastante cansativo ficar toda hora tendo que vigiar esses comportamentos para a gente poder viver melhor. Eu acho cansativo. Eu sei que é cansativo. Inclusive, eu acho às vezes que a gente precisava dar um tempinho de vez em quando de se conhecer e de se questionar e de pensar tanto sobre as coisas, justamente para a gente conseguir decantar tudo. É cansativo, né? É cansativo às vezes a gente ficar hipervigilante e tentar toda hora se consertar. Eu não acho que a gente precisa se consertar de nada. Quando a gente trabalha autoconhecimento, quando a gente vai se entendendo, descobrindo esses mecanismos, esses sabotadores, eu não quero que você pense que você está se curando ou se consertando, que tem algo errado com você, ou que você veio quebrada. Não é isso. Não tem nada de errado com você. Esses impulsos que a sua mente cria, esses sabotadores que a sua mente cria, eles são naturais. A Clarissa Pinkola Estés, do Mulheres que Correm com os Lobos, ela chama de como que é? Predador natural. Ou seja, é o predador natural da psique, é algo que existe na nossa psique. Não é um problema seu, você não tem defeito, sabe? De fábrica, assim, você não veio quebrada da loja. Não é isso. Nós todas estamos tentando viver melhor com essa psique que ela é complexa mesmo.
Os nossos pensamentos, a gente pensa demais, a gente analisa demais, a gente tem muitas capacidades aqui no nosso cérebro, que é diferente da natureza, como eu disse no episódio passado, que ela só está seguindo o fluxo dela. A gente não só está, a gente, independente se você mora no meio do mato, se você mora na cidade, a tua cabeça está sempre criando coisas. Aqui, obviamente, eu tenho uma paz, porque eu moro conectada. Sim, mas a minha cabeça também tá aqui comigo. Essa mente acelerada, com o sabotador natural, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que, enfim, saber como funciona para poder me liderar, ela veio comigo e ela tá aqui, independente do lugar que eu esteja, eu preciso trabalhar com ela. E eu não acho que eu sou errada, porque vez ou outra eu tenho inveja de alguém, porque vez ou outra eu tenho pena de mim, porque vez ou outra eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu sou humana, eu não sou errada. Se você é uma das pessoas que aponta dedos para as pessoas e, como eu tô dizendo aqui, e que percebe que não tá fazendo o que precisa por você e está tentando achar um jeito de confirmar que você não merece viver o que você quer, você não veio quebrada, não é pra você se punir sabendo disso, sabe? Porque às vezes a gente fala essas coisas, aí de repente a gente descobre que as pessoas que estão ouvindo ou as mentoradas estão num processo de crueldade com elas mesmas, sabe? De tipo, eu sou assim, eu não quero mais ser, e é um absurdo, e fica nesse chicotinho, não é? Tira o chicote da mão. Não é pra isso que a gente tá aqui. Eu não tô aqui pra te dar essas ferramentas e esses insights pra você se punir. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui pra você ver. E vendo, aprender a dominar. Agora, se punir porque você ainda não conseguiu um trabalho remoto, porque você não dá conta de morar no meio do mato, ou porque você não consegue ainda fazer XPTO, é também uma maneira de se manter pequena. Não se puna. Esse tipo de pensamento, de atitude é natural, é do ser humano. E mesmo a gente que trabalha com autoconhecimento, que trabalha com desenvolvimento pessoal, que trabalha como eu, com postura, com comunicação, mesmo a gente tá o tempo todo trabalhando em si. Porque se alguém te falar, honestamente, se alguém te falar que já tá com a vida zerada, você foge dessa pessoa. Se alguém for te vender alguma coisa te dizendo que já superou 100%, você foge dessa pessoa. Principalmente se for no âmbito do desenvolvimento pessoal. Claro, se for algo mais prático é diferente, mas no âmbito de desenvolvimento pessoal, foge dessa pessoa, porque nenhum ser humano já se desenvolveu a ponto de ser o evoluidão que pode falar para todo mundo de um lugar, sabe, de Deus, pelo amor de Deus. Pra amarrar o Deus aqui. Não existe. Nós somos seres humanos auxiliando outros seres humanos. Aí, nós vamos ter atitudes de seres humanos, só que a gente vai aprender algumas coisas para driblar que a gente pode passar adiante. Ok. Agora, eu sou melhor que você? Nunca. Eu sou uma enviada de Deus, sei lá, uma pessoa evoluidona? Não. Eu sou um ser humano tanto quanto você. Vim morar no meio do mato porque sou milionária e porque a minha vida, isso, aquilo. Não, vim morar no meio do mato porque eu quis, eu tenho um trabalho remoto que me propicia isso. É mais simples. Vamos simplificar as coisas. A Ina trabalha como mentora de mulheres porque ela é super evoluída? Não, porque ela é uma mulher em constante evolução e que, por trabalhar a si mesma, ela tem as ferramentas para passar adiante e trabalhar outras pessoas. Ela é uma mulher mega milionária porque ela mora no rosa? Não. Eu não vou reclamar da minha condição de vida, é uma condição de vida boa, mas eu não sou milionária. Eu sou uma pessoa que tem um trabalho, como você também tem um trabalho, eu tenho o meu, como eu sou empreendedora, eu tenho o meu Prolabore, que é o meu salário, o faturamento da minha empresa, que é outra história, né, que é separado, e eu vivo aqui com o meu Prolabore, com o salário do meu companheiro, e a gente tem a nossa vida, como qualquer outra pessoa. Só que a diferença é que a gente tem um trabalho remoto que permite que a gente more em outros lugares. É mais simples. Vamos simplificar. Vamos simplificar. Porque eu também tô de saco bem cheio, sendo bem honesta com você, de ter que me colocar ou de ver as pessoas se colocando num patamar muito acima e muito distanciado que faz com que você cada vez mais acredite que você não pode chegar lá. Sendo que muitos caminhos são muito mais simples do que você pensa. Só que como ninguém te dá o ouro, como ninguém te fala que é simples, as pessoas gostam de fingir que é complicado para você não vir para cá com facilidade,
Aí você fica achando que você tá distante demais do negócio. Não tá, não. Não tá. Até eu falei pra vocês que eu quero trabalhar como influenciadora, eu achava, nossa, mas tá muito distante, nossa, mas isso. Eu fui aprender algumas coisas, é muito mais tranquilo do que eu pensava. Óbvio, todo caminho exige tempo, dedicação, cuidado e tudo mais. Mas o caminho não tá tão distante do que eu imaginava, sabe? Eu acho que se mais pessoas falassem a verdade sobre as coisas e mostrassem para as pessoas que é mais simples do que elas pensam, sair do ponto A para o ponto B, a gente teria mais pessoas satisfeitas com a própria vida, percebendo que elas podem mudar a própria vida de uma maneira muito mais simples do que elas estavam imaginando. Às vezes acontece aqui em mentoria. Quando eu falo as coisas ou passo o passo a passo para as mentoradas, elas falam: Uau, eu achava que era um bicho de 7 cabeças. E elas percebem que não, que é uma coisa simples, que elas dão conta de fazer, que não é nada que vai distanciá-las da vida, muito pelo contrário, vai aproximá-las da vida que elas querem. Meu trabalho é simplificar a sua vida. Seja você minha mentorada, seja você minha ouvinte, seja você minha seguidora, seja você minha aluna, o meu trabalho é simplificar a sua vida. Eu quero que você tenha uma vida mais desejante, eu quero que isso seja fácil, eu quero que isso seja simples. Fácil, eu acho que não vai ser muito, porque todo caminho que exige que a gente se transforme internamente, ele não é fácil, né? Porque a gente tem que ver muitas coisas. Mas o que eu digo é que dá para ser simples. Não precisa complicar as coisas. Aí dá. Então, quando eu falo aqui muito para você dessa coragem de mudar e tal, eu gostaria que você trouxesse para o campo da simplicidade. Cada vez mais. Não é tão difícil. Não é tão difícil assim. Não é tão distante de você assim. É possível você conquistar as coisas que você quer, fazendo os ajustes de prioridade necessários e dando o primeiro passo. E óbvio, você vai ter que aprender coisas, você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que enfrentar medos, igual eu enfrentei aqui o meu da barata. Eu tive que mudar o hábito de ir ao cinema toda terça-feira. Eu tive. Hoje em dia eu posso ir à praia, se eu quiser, aqui do ladinho, 5 minutinhos andando. Eu tive que mudar os meus hábitos de trabalho, sim, porque antes, quando eu trabalhava em São Paulo, eu era garçonete, agora eu trabalho de casa, então para mudar de casa eu tive que mudar minha rotina, certo? Então, muitas coisas foram mudando à medida que eu fui mudando a minha vida. E aí, esses são os desafios, a gente ir se encaixando nas coisas que a gente tá desejando viver. Não é o seu desejo que tem que se encaixar na sua vida, você vai se encaixando naquilo que você deseja, sabe? Você vai ajustando a sua rotina, os seus hábitos e a si mesma, justamente para se encaixar nesse desejo que você quer realizar. Sério, gente, vamos pensar que as coisas não estão tão distantes da gente como a gente imagina, para que a gente possa encontrar um caminho possível para realizá-las. Vamos trazer mais para perto. Você não precisa ir morar no meio do mato, numa cabana, sem luz elétrica. Você pode, de repente, mudar da capital para o interior aí do lado. Você está em São Paulo? Vai para Campinas, vai para Limeira, minha cidade. É ótima. Calor, muito calor, muito calor. Mas já tem muito mais tranquilidade do que São Paulo. De repente você não precisa vir aqui para Praia do Rosa, você pode ir para Limeira. Ou você pode ir para Granja Viana, se você é de São Paulo, que é um bairro mais afastado, que é bem mais natureza. Não necessariamente você precisa dar um salto tão radical, você pode pensar em soluções possíveis dentro da sua realidade e ir dando, sabe, e aumentando o seu círculo aos poucos, se experimentando, vendo como você naqueles lugares, assim como a gente fez, que a gente foi pro interior, depois pra Floripa, depois veio pra cá. Você vai abrindo espaços para descobrir que existe uma nova maneira de viver, existe uma nova maneira de fazer as coisas que você faz. E essa nova maneira, de repente, te leva muito mais perto daquilo que vai te deixar feliz. É mais simples. Esse é o meu recado de hoje. É muito mais simples. Mas exige coragem? Sim. Porque para viver exige coragem. Você vai precisar ter coragem de lutar por aquilo que você quer. Você vai precisar ousar descobrir quem você é quando realiza o teu sonho. Mulher. Pois é. Babado, vou dizer que vale a pena. Vale muito a pena. E depois você vai descobrindo novos sonhos, novos desafios, novas coisas, mas é aquele negócio, né? Melhor ter novos problemas do que ficar 10 anos com o mesmo.
Então vamos pro próximo problema aí da nossa vida. A gente se vê no episódio que vem. Quero te lembrar de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário, se você está no podcast, dá uma avaliação pro podcast, deixa o seu comentário. Gente, nem que vocês deixem um comentário de emoji. Falem gostei, não gostei, concordo, discordo, mas deixe o seu comentário porque é muito importante para a vida desse podcast. Aqui na descrição eu vou deixar, como sempre, alguns dos meus trabalhos. E eu quero te lembrar que em junho, em Corpus Christi, no feriado de Corpus Christi, no final de junho, vai ter a vivência Amazém Liderança Feminina, que eu tenho a honra de co-liderar ao lado de 4 líderes ribeirinhas lá na Amazônia. É uma imersão na floresta, a gente vai aprender sobre liderança enquanto está no útero daquela força maravilhosa que é a floresta amazônica. É um trabalho extremamente forte e ao mesmo tempo muito leve, muito gostoso, uma troca muito bonita entre mulheres. Se você nunca viajou sozinha e tem vontade de viajar, é o lugar perfeito para você, é extremamente seguro, é feito por mulheres, a pousada é de uma mulher maravilhosa que é a Nildoca, você vai se sentir extremamente segura, eu te garanto. Todas as informações de valores, quartos, tudo, itinerário, o que está incluso, vai estar aqui embaixo no site. Faça isso por você. Faça isso por você. Essa viagem mudou a minha vida. Em muitos níveis. E não só a minha. Mudou a vida de todo mundo que participou. Você precisa sentir o que é a força da floresta, enquanto trabalha a sua força interna. Também vou deixar aqui embaixo o formulário de aplicação para a minha mentoria, que é para toda mulher ou empreendedora ou profissional autônoma que deseja construir uma estratégia de postura e comunicação que faça com que elas sejam reconhecidas. Porque a gente quer sim ser reconhecida e valorizada por aquilo que a gente cria, certo? Vou deixar várias outras coisas aqui embaixo, a newsletter, o Instagram para você acompanhar e a gente se vê na semana que vem. Se você quiser que eu fale sobre alguma coisa ainda, adoraria ver sua opinião nisso, queria que você falasse um pouco mais sobre aquilo, deixa sua sugestão aqui embaixo, eu vou adorar saber o que vocês querem que eu traga mais aqui no podcast. Esse lugar é nosso, eu sei que só eu falo, mas é para ser um lugar nosso. Então, se você tem alguma sugestão que você gostaria que a gente trabalhasse ou falasse, fofocasse aqui, deixa nos comentários também, tá bom? Um beijo, a gente se vê na semana que vem.